Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero ler o que Davi fala no Salmo de número 38, versículo de número 9. Esse salmo aqui, Davi ele fala a respeito do arrependimento de um pecador. E no verso 9 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Davi, ele descreveu esse salmo, e se você depois dele, eu faço um convite para você meditar nesse Salmo 38. Davi, ele rasga o seu coração ali. Davi, ele chega diante de Deus e fala tudo aquilo que Deus queria ouvir, mas tudo aquilo que Deus já sabia de Davi. Muitas vezes Deus, ele quer ouvir aquilo que ele já sabe de você. Ele quer que você se abra, que você chegue diante dele sem nenhuma reserva, mas que você faça como Davi e você busque a Deus nessa inteireza de coração. Eu vou ler só alguns versículos. O primeiro diz assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Verso 4: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fartos de pecados, e que excedem as minhas forças. Davi, ele descreve aqui e vai falando, versículo de número 14: sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, meu Deus. E ele vai falando aqui: não desampares o teu servo. E ele rasga o coração dele diante de Deus. E no verso de número 9 que nós lemos aqui, que eu quero deixar esse verso aqui específico para você, ele diz assim: Senhor, na tua presença. Eu quero te falar algo. Não fique fora da presença de Deus. Porque na presença de Deus, você vive uma vida tremenda e abençoada. Ainda que você passe por lutas, por dificuldades, por situações contrárias, mas na presença de Deus, nós passamos diferente. É ruim quando nós estamos fora da presença de Deus. Davi, ele se achou em um momento fora da presença de Deus, devido aos pecados que ele cometeu, devido às situações que ele teve como homem, no qual ele adulterou, no qual ele pecou, no qual ele sofreu ali. Então Davi, ele pega e ainda comete um homicídio. E quando nós não estamos na presença de Deus, por isso eu te falo hoje, volte à presença de Deus. Porque quando um homem, uma mulher não está na presença de Deus, ela comete coisas horríveis. Não porque ela é uma pessoa má, mas influências malignas vêm sobre a vida dela. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido atrás das ovelhas. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Mas, quando ele saiu da presença, o mal prevaleceu na vida dele. E quando nós saímos da presença de Deus, o mal, ele vem sorrateiramente e acaba fazendo com que nós sejamos roubados, destruídos em áreas de nossa vida. Mas Davi,
ele rasgou o coração e ele fala: Senhor, na tua presença. O filho pródigo, quando saiu da presença, da cobertura do pai, ele sofreu toda sorte de males. Se tornou uma pessoa ali necessitada. E ainda a palavra fala, um dos profetas menores, né? Lá no livro de Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 12, diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, porque também hoje vos anuncio que restituirei tudo em dobro. Quando Davi voltou à presença de Deus, ele não só se tornou o maior rei de Israel, e hoje a estrela de Davi está na bandeira de Israel. Ele, quando voltou à presença de Deus, que ele caiu em si, e ele falou: eu preciso voltar à presença de Deus. Eu, como um preso daquela esperança outrora que eu tinha, eu tenho que voltar à presença desse Deus. E ele voltou. Porque Davi tinha uma promessa sobre a vida dele. Deus tem promessas para a minha vida e para a tua vida. E Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Todas as promessas de Deus vão se cumprir em prol da tua vida. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo de número 3, o verso 8 é muito conhecido. Um dia para Deus é como 1000 dias, 1000 anos. E 1000 anos para Deus como um dia. Mas no verso 9, 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 9. O verso 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o verso 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse Salmo 38, Davi fala sobre o arrependimento de um pecador. E aqui, completando a palavra e finalizando, eu quero que você reflita nisso. Deus, ainda que você ache demorado essa esperança, esse desejo, essa situação de ansiedade que você tem no coração, porque Davi falou isso: Senhor, tu conheces todos os meus anseios, na tua presença tu sabes de todas as coisas. E eu quero falar para você, Deus não tarda e Deus não falha. No momento certo, Deus vai cumprir a sua promessa. No momento certo, Deus vai realizar aquilo que Ele tem para realizar na tua vida, mas no tempo dele. Você pode pensar que está demorando, que talvez nem possa acontecer mais, mas Deus não se esqueceu e Ele vai cumprir o que Ele falou. Pedro afirma isso. Davi tinha certeza disso. Na presença do Senhor, aleluias, não saia da presença de Deus. E você que saiu, volte, porque o Senhor te espera para te abençoar. Ele não aponta o dedo para você, para te julgar, para te recriminar, mas Ele aponta o dedo sim para você, para fazer assim:
Vem, servo meu e serva minha, porque o que eu tenho para você é algo tremendo. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem jamais subiu ao teu coração. Deus te abençoe. Fique na paz.